Estamos na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Eu com muito prazer, porque pela terceira vez encontro essa pessoinha aqui, prata de Cachoeira do Sul, Mildo Léo Fenner, para lançar o seu terceiro livro. Eu acompanho o lançamento do primeiro, do segundo, estamos na terceira obra. Coisa boa, né, Mildo? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos realmente lançando esse terceiro livro dentro do mesmo enfoque que é a imigração alemã e dentro da imigração alemã o enfoque da imigração pomerana. A Pomerânia era uma região da Prússia, localizada na Europa setentrional, de onde surgiram os imigrantes que se instalaram aqui na região central do estado. E com esses imigrantes que nós retiramos histórias que serviram como base para o lançamento dos 3 livros e agora, hoje, desse livro chamado Casamento de Heloísa. Os teus livros têm sempre como pano de fundo, tu disseste agora há pouco, a questão da imigração alemã. Tu escolheste esse enfoque aí, né? Mas sempre tem nos teus livros também a característica de personagens femininas como destaque. Tu já me falou outra vez, nós vamos relembrar mais uma vez, gostaria que tu dissesse outra vez para o nosso telespectador o porquê dessa predileção pela figura feminina como destaque. Realmente eu escolhi a imigração alemã. Dentro da imigração alemã eu escolhi histórias de amor que aconteceram naquela época. As histórias têm um fundo de verdade, eu misturo a realidade com ficção. E em todos eles também foi uma opção. Eu escolhi personagens femininas. E agora já estou pensando num 4º livro, e esse também vai ter uma personagem feminina. É uma escolha aleatória. Eu resolvi escrever sobre imigração e o foco realmente são mulheres que viveram naquela época, que tiveram uma participação decisiva na história e construíram o que nós temos hoje na nossa cidade, na nossa região, né? Tem como a gente dizer nos teus trabalhos quanto de ficção, quanto de realidade? Não, o que acontece é o seguinte, eu tomo uma história verdadeira e diante dessa história verdadeira eu construo todo um enredo com outras pessoas, com personagens, com características, com situações especiais que ocorreram. Então eu tento sempre misturar, mas isso é uma mistura aleatória, feita só com base na paixão, no amor pela escrita. Não existe um critério técnico, científico a respeito do assunto, é meramente intuitivo. A parte histórica a gente aprende ali, isso é algo, é real, são fatos. Sim, existem os fatos, as histórias acontecem em determinadas épocas. O primeiro livro acontece a partir de 1858, quando os imigrantes alemães chegaram ao Brasil, subiram pelo rio Jacuí e se instalaram e seguiram de Cachoeira até Agudo. O segundo livro também fala sobre imigração, a imigração a partir de uma situação que se criou em Cachoeira do Sul em 1968, que se reporta a uma época antiga, 1864, e o casamento de Heloísa é um casamento que aconteceu em 1867. Na verdade, se nós vamos olhar ao pé da letra esse livro, na verdade não se diria o casamento de Heloísa, se diria a vida de Heloísa ou a separação de Heloísa. E esse fato que aconteceu, ele aconteceu aqui na região do Paraíso do Sul, e a partir daí é que eu criei essa história, né? A tua formação é em Direito, Letras também, né? Essa tua veia para o lado da história, da pesquisa, isso aí já é latente, de sempre foi assim? Ou em um determinado momento da tua vida isso se manifestou mais forte? É que a minha formação é mesclada. Eu cursei letras inicialmente e trabalhei como repórter. E como repórter eu tive uma experiência única e gostava muito de escrever. Depois eu fui ao magistério, segui o magistério, onde também tive contato muito estreito com as letras, com o português, né, com as redações. E depois com o direito essa história se fechou,
porque, enfim, tudo são histórias, tudo são literatura, são letras, são fatos que acontecem e que a gente acaba colocando no papel para tornar essas coisas interessantes. O que tu tem para me dizer com relação a essa editora? Este primeiro livro, Casamento de Luísa, foi o primeiro livro da editora Charlotte, uma editora criada especificamente para imprimir esse teu primeiro trabalho, para desenvolver esse primeiro trabalho, esse terceiro trabalho, melhor dizendo. Realmente, diante do aplauso que tivemos em relação ao primeiro livro, Charlotte, nós resolvemos criar uma editora especificamente para lançar livros dentro desta linha de imigração alemã, de histórias a respeito daqueles que chegaram no Brasil e se desenvolveram e criaram raízes aqui. Então surgiu essa ideia de criar uma editora. Isso faz com que todos os trabalhos referentes ao livro se desenvolvam aqui mesmo, em Cachoeira. Não há necessidade de nós buscarmos em outros lugares matéria-prima para nós realizarmos o livro, né? E essa editora, ela vai ser só para os teus trabalhos ou ela está aberta para outros trabalhos que possam surgir? Não, ela está aberta para outros trabalhos também, evidentemente, né? Nós não criamos unicamente para os meus livros, e sim para qualquer pessoa que queira publicar alguma coisa sobre qualquer assunto, mas em princípio, dentro desse foco que é a imigração alemã, é a formação do nosso povo, né? Bom, tu já deu um trailer de que haverá um quarto livro que já está no forno, né? Dá só um petisquinho dessa quarta obra para a gente, por favor. Esse quarto livro vai se chamar O Feitiço de Joana. Como pano de fundo, eu falo sobre a situação de Cachoeira do Sul na época da guerra. Essa obra ela vai focar a cidade de Cachoeira do Sul entre 1938 a 1941, em um período Segunda Guerra Mundial. Então, esse vai ser o pano de fundo. Assim como nos outros livros também sempre tinha um pano de fundo, que foca os costumes, o dia a dia, a música, a culinária, enfim, tudo o que acontece na época em que nós estamos falando, né? Para ti é uma viagem no tempo escrever um livro desse, porque, poxa vida, tu tem que investigar, vivenciar enquanto escreve ali costumes, hábitos, paisagens, situações. Funciona assim? Funciona, eu sou muito curioso nessas coisas e em cada livro que eu penso em escrever, na verdade não são muitos, foram só três, a gente sempre tenta colocar aquilo dentro de um quadro, dentro de um momento, dentro de um cenário. Então nós temos que descrever esse cenário. Esse cenário tem que ser fiel também à época, né? Então isso é fruto de pesquisa, de curiosidade, de conversas, enfim. Onde o nosso telespectador, onde as pessoas podem encontrar o Casamento de Luísa? Ele pode ser encontrado nas livrarias de Cachoeira e também pelo meu e-mail, mildofener@hotmail.com. Isso aí. Mildo, obrigado pela tua participação conosco mais uma vez. Parabéns por esse terceiro trabalho, por essa obra e sucesso, viu? Muito obrigado.